meus irmãos, glória a Deus, Jesus. Mais uma oportunidade, mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado. E é um prazer estar com você nesta noite, adorando, glorificando o nome de Jesus e aprendendo a palavra de Deus nesta noite. E desde já agradecendo a vocês por tudo a qual Deus vai fazer e vai continuar fazendo nesta noite. E agradecer a Deus, porque tudo que Ele tem feito é bom. E Ele é maravilhoso por tudo que Ele fez e vai continuar fazendo. Então, Caio, peço aí para entrar aí, por favor. Irmão também, o nosso irmão Jacques também pode pedir para entrar. Aperta aí na câmerazinha que a gente vai convidar os irmãos para a glória de Deus. Glória a Jesus. E nós já voltamos agora dessa vez definitivo para nós juntos aqui estar aqui aprendendo a palavra de Deus nessa noite. Já voltamos aqui com o nosso irmão Caio para a glória de Deus mais uma vez. Agradecendo a Deus, como nós já falamos aqui, a lição muito importante para esses últimos dias que nós estamos vivendo. E também já vamos aprender a palavra de Deus nesta noite, bastante importante para nós, para que nós seja edificado. Porque muitas vezes, uma lição como essa, um assunto como esse, muitos não querem ouvir, porque só quer agora ouvir movimento, mas bom é estar ouvindo a palavra de Deus e adorando a esse Deus para a glória do seu nome. E o nosso irmão Caio já está aí preparado para nos trazer o ensinamento da lição desta noite. E nós vamos fazer logo uma oração, Caio, para nós começar nesta noite. O seu companheiro aí pode orar? Pode, ele está aposto aqui para pregar, para cantar, para orar, para dar lugar. Soldado no quartel que quer serviço. Então, meu irmão, como é o nome do irmão? Irmão Pedro. Como? Cumprimento. Vamos com a paz do Senhor. Amém. Fala mais alto. Vamos estar orando com a autorização do nosso irmão Renato. Amém? Justo e maravilhoso. Justo eterno Deus, Pai do nosso Senhor Salvador Jesus, mais uma vez com a tua presença, Deus, na noite desse dia, te fazer paz, por esta noite, pela vida dos servos, do qual vou entrar, aprendermos a tua palavra, para nós juntos, Senhor, glorificar o teu nome, abençoa o teu servo, meu Caio, Senhor, que vai fazer nesta noite, ajuda teu filho, também, Senhor, a sua filha, que pegar essa filha, continua abençoando, Senhor, que é um milagre que já acontece, nós cremos, nós oramos, nós pedimos, alimenta a nossa alma, fortalece o nosso espírito. Que tudo seja glorificado, que teu nome seja exaltado, para a glória do teu nome. Nós somos totalmente dependentes de ti, ó Deus, nesta noite. Nós te pedimos, ó Deus, também já te agradecemos, para a glória do teu nome, ó Jesus. Toma o ambiente, usa o teu servo, meu Caio, nesta noite, para a glória do teu nome. Isso nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Irmão Caio, vamos tomar um tempinho antes dos nossos irmãos não entrou ainda. Vamos ler a leitura bíblica da nossa lição. Sim, senhor. Vamos apresentar aí a nossa lição. E os irmãos aí, as irmãs quiserem entrar para louvar, fica à vontade. Aqui nós trabalhamos com todo mundo. Fica à vontade, irmão Caio. Amém, irmão Renato. Mais uma vez, a paz do Senhor para todos os irmãos. Está me ouvindo bem, irmão Renato? Amém, amém. Amém. Glória a Deus. A sua do ventilador está atrapalhando, irmão? A sua aí do ventilador? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Amém, amém. Então fica à vontade. Lição de número 5, que tem o tema Jesus Cristo e este crucificado. A mensagem do apóstolo Paulo. Nosso texto áureo está no livro de 1 Coríntios, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23, que diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. A nossa verdade prática nos diz: o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação.
A nossa leitura bíblica em classe nesta noite está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 1, versículo 18 ao 25, depois 1 Coríntios, capítulo 2, versículos do 1 ao 5, que diz assim a palavra do Senhor. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraquezas, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém, irmão Renato? Amém. Graças a Deus. Olha, meu irmão, essa lição tá lendo ela. É um prato cheio, porque hoje, nesses últimos momentos que nós estamos focando em nossos púlpitos das nossas igrejas, é a mensagem da cruz. Nós podemos dizer querigma, que é a essência da mensagem da cruz, em hebraico, no grego, no aramaico, e é que está focando nos nossos públicos, no dia de domingo. Mas hoje nós vamos aprender sobre isso aqui nesta noite, para a glória de Deus, que vai servir, essa lição vai servir para muitos pregadores, irmão Caio. Irmão Caio, já que os irmãos não entraram ainda, para louvar o Senhor, o irmão Ismael disse a mim que garantiu para entrar, porque houve um probleminha. Na casa ele saiu, esqueceu a chave, está esperando poder chegar, para ele abrir, para se arrumar para entrar. E irmão Jackson, eu já falei com ele, ele não respondeu, houve algum probleminha. Se os irmãos Jackson e o irmão Ismael podem entrar, pedir para entrar, que a gente libera aqui, e depois a gente entra com um louvor para a glória de Deus. Então, irmão, fica à vontade, vamos começar o ensinamento dessa aula. Amém, amém, irmão Renato. Deixa eu só dizer aqui aos irmãos, a nossa lição ela está dividida em 3 tópicos, em seus respectivos subtópicos. Primeiro tópico, a centralidade da pregação de Paulo. Primeiro subtópico, o ministério de pregação e o Cristo crucificado. Segundo tópico, a palavra da cruz é a loucura da pregação. Terceiro tópico, para os judeus e gregos. Segundo tópico da lição, expressões chaves na doutrina de Paulo. Primeiro subtópico, Evangelho de Cristo. Segundo subtópico, Cristo crucificado. E o terceiro subtópico, Cristo ressurreto. Terceiro tópico da lição, os efeitos da mensagem da cruz. Primeiro subtópico, uma vida no poder de Deus. Segundo subtópico, uma vida de humildade. E terceiro subtópico, uma vida na dependência do Espírito. Eu concordo plenamente com o senhor, irmão Renato, quando o senhor fala que os nossos púlpitos, principalmente de domingo, isso em todas as igrejas,
independente de denominação, está precisando ser mais pregado e ensinado a cruz de Cristo. Eu posso falar, irmão Renato, com prioridade, posso até citar nomes aqui de amigos meus, e também amigos do senhor em comum, nosso irmão Wilson, nosso irmão Kleber, aqui de Conquista, aqui da Alta Conquista, e hoje nós estamos na ABCA, mas quando a gente pegava escala assim para culto de pregação, culto relâmpago, e até lá na igreja, culto domingo, pela misericórdia, eu sempre falava da mensagem da cruz, e o irmão Kleber só veio brincou comigo e disse, a palavra da cruz é com ele. Porque eu gosto muito de pregar. Uma vez eu fui pregar numa rádio, eu trouxe uma mensagem sobre a cruz de Cristo. Porque eu creio, irmão Renato, que o evangelho ele tem duas bases. O evangelho puro e genuíno, ele tem duas bases. A primeira base é a cruz, o segundo é o arrebatamento. E essas duas mensagens são a que a gente menos vê hoje na igreja. E Paulo ensina a nós que o centro da sua mensagem, da sua doutrina, era Jesus Cristo. E este crucificado. Então, essa lição ela está muito maravilhosa para nós aqui nesta noite. Então, vamos começar a discorrer aqui. Irmão Caio, o que me chama a atenção na leitura, nesse primeiro o versículo 18, diz: porque a palavra da cruz é loucura para o que perece, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Isso nos chama a atenção, porque a mensagem da cruz, para quem está no mundo, é loucura. Ele pode dizer, irmão, assim, não tomando seu tempo, assim, só um pensamento, dizer assim, não, mas ele prega, esse Jesus crucificado, prega que Jesus ressuscitou, prega que Jesus veio buscar a igreja. Eu era menino, hoje eu fui adolescente, eu já tenho meia idade, eu já sou uma pessoa anciã, e esse Jesus não voltou. É porque Jesus está dando mais oportunidade. Porque é loucura para muita gente que não entende a mensagem do Evangelho, do Evangelho pleno, o Evangelho puro, é a mensagem da cruz. Jesus morto e crucificado e glorificado em breve. Porque glorificado, quando ele vir buscar a sua igreja, vai ser glorificado. É por isso que quando ele está, ele está tudo consumado, está feito. O véu do tempo rasgou, sua barreira que tinha não tem mais hoje. Não precisa mais ali matar cordeiro, não precisa mais espargir o sangue sobre o altar, não precisa mais o povo levar oferta para o sacerdote, porque Cristo, o único que podia, foi ele morrer na cruz para nos salvar. Já falei demais, o tempo é seu. Fica à vontade, meu irmão. É muito bom a gente interagir. Eu acho interessante, irmão Renato, quando a gente prega sobre a cruz, e tem muita gente que se emociona com essa mensagem. Porém, esse sentimento de emoção, muitas das vezes, não traz arrependimento. Porque a pessoa fica pensando no sofrimento de Cristo, mas não entende que aquele sofrimento foi por ele. Não entende que aquele ato de Cristo na cruz foi para nos salvar, ou seja, nos justificar. A Bíblia diz que a cédula que era contra nós, ele cravou, ou seja, a nossa dívida, ele pagou. Como o Senhor disse, não precisa mais de cordeiro, não precisa mais de sacerdote. Quando o véu do templo é rasgado, a gente agora tem acesso diretamente a Deus. E qual foi o preço para aquele véu se rasgar? A cruz do Calvário. Eu acho muito interessante isso. Nosso irmão Silvio aí entrou na live, é verdade, meu irmão. A gente pregou muito sobre a cruz nesse Fogo do Capim aqui, nesses becos e vielas aqui da Conquista. Irmão Renato, vamos entrar na introdução da nossa lição. Fica à vontade. Para a glória de Deus. A nossa introdução, a gente vai perceber o que é que a gente vai encontrar mergulhando um pouco mais nos tópicos seguintes. Então diz assim: Paulo descobriu a verdade sobre o Cristo crucificado e ressurreto, e por isso sua missão de vida foi pregar aos judeus e aos gentios. O Cristo crucificado era o Salvador prometido
nas profecias dos antigos profetas de Israel. Assim, o crucificado foi sua mensagem central. Para ressaltar essa centralidade, devemos prestar atenção nas expressões que se destacam em suas cartas. Primeira expressão, o Evangelho de Cristo. Segunda, Cristo crucificado. E terceira, Cristo ressurreto. Nesta lição, veremos o quanto a mensagem da cruz traz impacto à nossa vida espiritual e pessoal. E daí, se a gente tivesse agora em sala de aula, eu faria a pergunta aos alunos e até aos irmãos que quiserem interagir aí nos comentários. Em que a mensagem da cruz impacta a nossa vida, tanto espiritual como pessoal? Eu deixo essa pergunta aí para os irmãos refletir. E amanhã de manhã, na escola dominical, os irmãos já podem levar essa enquete para a sala de aula, lá para o seu professor. Dá um conselho aqui para os alunos de escola dominical. Explore seu professor. Estude em casa a lição. Elabore perguntas e leve para o seu professor para o domingo. Por quê? Isso vai fazer com que ele estude mais, a aula seja mais interativa e gostosa. Hein? E o ambiente de escola dominical é maravilhoso. Então, leve essa pergunta aqui, um conselho. Leve essa pergunta para amanhã na escola dominical de manhã, na sua congregação. Em que a mensagem da cruz nos impacta na nossa vida espiritual e pessoal? No final da aula, a gente vai entender como é que essa mensagem traz impacto para nós. Que nós vamos agora estudar 3 tópicos e 3 subtópicos maravilhosos e vai falar que a cruz de Cristo ela nos impacta em pelo menos 3 áreas da nossa vida. 3 áreas, 3 coisas e a gente chega lá já já. Então, o primeiro tópico é a centralidade da pregação de Paulo. Então, a gente precisa destacar a centralidade da mensagem de Paulo, da pregação de Paulo. A centralidade da pregação de Paulo. E qual era a centralidade da pregação de Paulo? Paulo, irmãos, ele era um teólogo maravilhoso. Ele era um teólogo excelente. Era um homem que foi criado aos pés de Gamaliel e teve ali a convenção dele pelo próprio Cristo, porque nenhum dos irmãos daquela época da igreja primitiva tinha coragem de pregar para Saulo, porque ele era um perseguidor dos irmãos, e ele tinha carta do governo de Roma e consentia na morte dos irmãos, encarcerava os irmãos, porque para ele era uma seita chamada Seita do Nazareno. Então ele estudava como bom judeu, que era aos pés de Gamaliel, e ali ele tentava parar a igreja, até que Ismael chegou aí, irmão Renato. Nosso irmão Ismael. Até que eu estou pedindo para ele entrar, para estar conosco, não queria atrapalhar, eu estava aqui escrevendo. Irmão, entre, irmão, pode entrar. Fica à vontade, aí, meu senhor, fica à vontade, entre. Vou chamar o senhor embora. Pode continuar, irmão Caio. Pode entrar. Então, Paulo, ele na convenção dele, o próprio Cristo tem um encontro com ele, e ali na rua, no caminho para Damasco, os irmãos conhecem a história, para resumir. Então, Paulo, irmãos, ele tem todo o seu ensinamento. Agora, Cristo pega todo o ensinamento de Paulo, do irmão Saulo, e traz para o reino dele. Quando, na sua convenção, Cristo disse para ele, agora tu vai ver como é bom, como é duro recalcitrar contra os aguilhões. E aquela mensagem ali que Cristo deixou para Paulo com uma flecha no coração dele. Aí ele agora começa a usar toda a sua sabedoria, toda a sua inteligência. Paulo, irmãos, ele sabia falar pelo menos 4 idiomas, o grego, o hebraico, o aramaico e o latim. Era um homem douto, um homem culto. Então, era um teólogo maravilhoso. E a sua teologia, os irmãos lê a carta de Paulo, pegar de Romanos até a última carta, se eu não me falha a memória, é Filemão, é Tito. Se os irmãos lerem a carta de Paulo, os irmãos vão ver que, tirando as cartas direcionadas aos pastores, que é 1ª e 2ª Timóteo, Filemão e Tito, os irmãos vão entender as cartas que foram direcionadas à igreja, a igreja de Roma, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Tessalonicenses, Colossenses e Filipenses. Os irmãos vão ver que a mensagem de Paulo é cristocêntrica. Cristo, Cristo, Cristo e Cristo. Então, na teologia chamada de cristologia. Paulo, ele pregava Cristo. Em suas defesas, ele pregava Cristo. Quando ele estava sendo interrogado, ele pregava Cristo.
Então, isso é que nós vamos aprender nessa lição. A centralidade, ou seja, o centro, o foco, tudo de Paulo era pregar Jesus, pregar Cristo. E o que eu acho interessante, meu Renato, querendo falar um pouco nos dias de hoje que a gente está vivendo, é que tem muita gente que, não querendo menosprezar os irmãos novos convertidos, novos auxiliares, oficiais, diáconos, não. Eu estou querendo dizer o seguinte, dentro do contexto da lição, gente que começou agora, irmão Renato, acabou de sair de discipulado, recém-descido das águas, recebe uma oportunidade para trazer uma saudação, no culto relâmpago, meio de rua, quer pregar Antigo Testamento, quer pregar profeta menor, profeta maior. Não, irmãos. Sabe qual é o centro da Bíblia? O centro da Bíblia é Jesus. Lá em Gênesis já falava dele. A semente da mulher vem aí, tu felirá o calcanhar, mas ele te esmagará a cabeça. Em Êxodo ele já era o Cordeiro Pascual, isso aí a gente for elencar, vai até Apocalipse, e cada livro reflete a chegada de Jesus. Isaías, quando no capítulo 53, ele vai falar que aquela versículo, nós olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para o que o desejássemos. Aí o povo diz que aquilo ali atribuindo a aparência física de Jesus. Não, ali você está tendo uma visão da cruz do Calvário. Jesus moído, machucado, vituperado, ali as bofetadas, olhos inchados, nariz quebrado, boca sangrando. Então, se a gente vê uma pessoa toda ensanguentada, aí a gente não vai desejar a pessoa ensanguentada, não vai achar bonito. Os cortes no corpo de Cristo, eles estão tendo uma visão dele como cordeirinho, se entregando para o matadouro. E ali, ele teve aquela visão. Mas você vê os profetas, Jeremias, Isaías, todos eles é voltado para Jesus. A Bíblia Sagrada, toda ela, o alvo é Cristo, o foco é Cristo, o centro dela é Cristo, Jesus. E Paulo ele ensina isso a gente. Então, a gente observa nesses 3 subtópicos do primeiro tópico que Paulo ele vai nos ensinar que a cruz, a mensagem da cruz, era loucura para os judeus e para os gregos. Era considerada loucura. Por quê? A gente observa que a mensagem da cruz, irmão Renato, é interessante. A mensagem da cruz, a pessoa tem que estar em espírito para entender, em espírito para receber, para crer. Porque para os judeus era considerado loucura. E para os gregos também era considerado loucura. Porque os gregos eles eram acostumados com a teoria de Epícuros, filósofo. Tudo do grego é filosofia. É Platão, é Aristóteles, é Epícoro, que até Paulo fala no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, sobre esse filósofo chamado Epícoro. Então, tudo dele era voltado para a filosofia, para a sabedoria humana. Os gregos, ele conseguia persuadir as pessoas por filosofias. E Paulo diz, cuidado com a filosofia vã. Então, para ele, a mensagem da cruz era loucura porque não tinha sabedoria nenhuma humana na mensagem da cruz. E para os judeus queriam o quê? Sinais, milagres, maravilha. Dá-nos um sinal, a Jesus de geração incrédula. Não vai te dar outro sinal, senão do profeta Jonas. Eles queriam sinais e prodígios e maravilha. Os judeus ortodoxos. Porque muitos judeus se converteram a Cristo e começaram a seguir a ele. Tá? Então, por que a mensagem da cruz era loucura para os judeus e para os gregos? Porque os gregos ele queria a sabedoria, a filosofia. Ele achava que o Cristo tinha que vir, sabe, com aquela filosofia. E Paulo ali, com todo o manejo que ele tinha na palavra, ele disse, não, a mensagem da cruz é loucura. Versículo 18, que irmão Paulo, que o irmão Renato citou aí, para os que perecem. Mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Aí Paulo vai discorrer aí do versículo 18 até o versículo 25, na leitura que nós fizemos, sobre isso, sobre a mensagem da cruz. E era o seu centro. O centro da mensagem de Paulo era a mensagem da cruz. Então,
Segundo tópico, primeiro tópico a gente já deu uma pincelada agora, segundo tópico, a palavra da cruz é a loucura da pregação. Pois não, irmão Renato, pois não. O versículo 23, lê aí, a leitura. Sim, versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos. Veja aí. E o versículo 22, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, como a gente falou agora. Aí ele disse, nós pregamos a Cristo crucificado, mas tem uma diferença. Por que Paulo diz que nós pregamos Cristo crucificado? Porque nós pregamos Cristo crucificado, mas ressurreto. Tem gente por aí pregando que ele ainda está na cruz. Ele ainda está na cruz. Nós não, nós pregamos um Cristo crucificado, porém ressurreto. Eu estava conversando hoje com meu pai sobre essa lição, e até outra pergunta aqui para os irmãos que eu queria fazer aí para os alunos também levar, é professor. O professor estuda a lição, e amanhã os alunos vão levar bastante pergunta para vocês. Cristo foi o único crucificado? Uma pergunta? Não. Ele não foi o único crucificado. Tanto é que na crucificação dele, tinha dois do lado dele que morreu, que estavam ali da mesma forma, em cruz. A história diz, a Bíblia não diz, mas a história extra-bíblica diz que Pedro morreu crucificado, de cabeça para baixo, mas morreu crucificado. Então, a cruz era um tipo de sentença dada a muitas pessoas. Tanto é que Jesus não ia nem ser crucificado. Aquela cruz que Jesus foi crucificado era para outra pessoa. Tanto é que não deu no braço dele. Quando ele colocou o patímbulo, que é a parte horizontal, e colocou uma mão que foi colocar, tiveram que deslocar para poder dar. Por quê? Alguns dizem que aquela cruz era de Barrabás. Então, ele não foi o único crucificado. A diferença é que ele foi o único que ressuscitou. Aleluia! O ladrão da direita foi crucificado, morreu e morreu. O da esquerda, o da direita que teve um lá, eu não me lembro qual foi o da esquerda e da direita, que ele disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso, mas não ressuscitou. Pedro, quando morreu de cabeça para baixo, não ressuscitou. Mas Jesus foi o único crucificado e ressuscitou. A diferença é essa. E outra diferença, ele não ressuscitou e morreu de novo. Feito Lázaro, ressuscitou, mas morreu de novo. A filha de Jairo ressuscitou, morreu de novo. O filho da viúva de Naim ressuscitou, morreu de novo. E todas as pessoas da Bíblia que ressuscitou, morreu de novo. Cristo morreu na cruz, ressuscitou e está vivo até hoje. Essa é a diferença. Então, Paulo, ele pregava isso, irmão Renato. E nós hoje, nós que estamos aqui na terra, levando o ídolo de Cristo, temos que parar de falar bobagem na Bíblia. Bobagem extraída da própria Bíblia, e não sabe contexto, faz pretexto falar bobagem. Nós temos que pregar a cruz, pregar Jesus. Parar com esse tipo de mensagem de autoajuda. Você não é Augusto Cury, você não é nenhum psicólogo, o psicólogo é a cruz. O psicólogo é Jesus, que morreu na cruz. É que vai fazer a transformação. Pregue Jesus, e o centro da sua mensagem, Jesus. Culto de pregação, irmão Caio, dia de domingo, dá para pregar a cruz? Dá. Mas em culto de oração, dá para pregar? Sim ou não? Dá. Porque quando ele estava lá no Monte das Oliveiras, perto de ser crucificado, ele disse aos discípulos, nem uma hora puderes vigiar comigo. Ele voltava e orava. E orou intensamente. E sua suor virou em gota de sangue. Dá para pregar em culto de oração. Em culto de doutrina, irmão, cara, dá para pregar a cruz? Dá. É só pregar a doutrina do perdão. Quando ele está lá na cruz do Calvário, que os soldados lançam sorte na veste dele, fura ele do lado, aí ele olha para o céu e diz, Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Dá para ensinar a doutrina cruz, oração para a mocidade, Jesus, cruz. E aí, irmão, fala Jesus, fala a cruz do Calvário. É o centro do evangelho, é o centro da mensagem. Amém, irmão Renato? Se tem alguma coisa a acrescentar, irmão Renato, fica à vontade. Não, fique. É porque aqui
segundo subtópico, nosso irmão Cleves, Pai do Senhor, meu irmão. Se o senhor quiser participar, pode entrar, fica à vontade. A casa é meu nossa. dirigente, ele vai puxar a minha orelha. Oi? É meu dirigente, fica à vontade, vai puxar a minha orelha. Se entrar, a casa é sua. Entra aí para cuidar. O que me chama a atenção nesse segundo subtópico, irmão Caio, é que diz assim, é uma das cartas que Paulo, carta de Paulo, temo porque a palavra da cruz é loucura. Havia uma mentalidade na época paulina em que a palavra da cruz era uma afronta ao religioso e filósofo. Por exemplo, acreditar que a execução romana podia ser instrumento pelo qual a salvação dos pecadores fosse consumada. Veja aí. Isso nos chama atenção. Era tolice para ele. Era uma tolice. Veja. E muita gente hoje também trata hoje isso como uma tolice. Como eu falei anteriormente. E é tolice, porque certa vez na campanha uma pessoa vai dizer, para mim isso é tolice. Vocês pregam tanto Jesus crucificado, vocês pregam tanto salvação, vocês pregam tanto que Jesus vai voltar. E por que ele não voltou? Porque ele está dando uma oportunidade a você. Ele está dando mais uma oportunidade. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 21, diz assim, fosse chamado sendo servo. Ainda que dê cuidado, você ainda pode ser livre, aproveitaria a oportunidade. Porque tem oportunidade que vem várias vezes na vida do ser humano. E tem oportunidade que vem uma vez só. Ela passa e não volta mais. Certa vez eu preguei para uma pessoa, ele estava se drogando, parou, guardou a arma. Eu não vou citar nome, porque é conhecido aqui no bairro onde a gente mora. E ele disse, eu vou resolver um problema primeiro, depois eu volto para aceitar Jesus. E na mesma semana, ela ceifara a vida dele. A oportunidade. A palavra da cruz para ele foi loucura. Mas só que Deus deu oportunidade. Irmão Cleves, entra aí conosco aí, irmão Cleves. Fica à vontade. Entra aí, homem de Deus. Pode continuar, irmão Caio. Bem, irmão Renato. E eu grifei aqui, irmão Renato, uma frase que me chamou muito a atenção no terceiro subtópico do primeiro tópico, que é para os judeus e gregos. A cruz era considerada loucura porque chocava a sabedoria humana. Porque qual é, irmão? A pessoa na sabedoria humana que vai dizer assim, como é que pode um homem morrer dilacerado, com azorrague de 10 tiras de couro, com chumbo e lasca de osso, entrando na sua pele, 2 soldados batendo nele, como é que pode uma morte tão horrenda trazer a salvação? Por isso que era loucura, irmão, porque na ótica humana de enxergar, para eles isso era um absurdo. Aí eu peguei e grifei aqui. Enquanto os judeus queriam sinais físicos, milagres visíveis, os gregos desejavam argumentos filosóficos que mostrassem a lógica da mensagem. Perdão. Assim, o conteúdo da mensagem de Paulo gerava escândalo para os judeus, pois a cruz não era um espetáculo suntuoso e, ao mesmo tempo, contrariava a retórica erudita dos filósofos gregos, por causa de sua simplicidade. Entretanto, embora simples, a mensagem de Paulo era poderosa em Deus. A palavra da cruz preenche as necessidades da alma humana. Está vendo aí? Que não precisa de mensagem de alta ajuda, de muito lero-lero, quero-quero. Não, irmão, é a mensagem central. Ela preenche o vazio. Enquanto a sabedoria humana não faz. Está vendo? É que o povo hoje quer trazer zoada. Pensa que zoada traz a presença de Deus. Barulho não traz a presença de Deus. É diferente. A presença de Deus é que traz barulho. Quando a arca foi tomada, você viu que não teve barulho, mas quando a arca retornou, houve barulho, houve zoada, que é a presença de Deus que traz zoada. Aí o pessoal hoje quer muito grito, muito pulo, muita marcha, mas no final ninguém vê uma cura, ninguém vê uma convenção, ninguém vê um milagre. Por quê? A essência da mensagem é a palavra da cruz. É a mensagem bíblica, meu irmão. O avivamento vem primeiro pela palavra. É verdade. A palavra já está fora do contexto. Fica à vontade, meu irmão. E eu dou graças a Deus, irmão Renato, que ainda hoje
aos remanescentes, viu? Aqueles homens que ainda pregam a cruz, ainda pregam a mensagem genuína. Eu ainda dou graças a Deus por isso. Porque é difícil a gente ver, porque hoje em dia, irmão Renato, a teologia do movimento, não sei como é, tem, a pessoa derruba a outra de longe, com as mãos, e é tanto cai, tanto negócio errado, e graças a Deus, eu posso falar por mim, eu tenho orgulho de ser assembleano e nossa igreja ela não adere a esse tipo de coisa, mas tá difícil, viu? Hoje em dia tá difícil, mas eu dou graças a Deus por homens hoje ainda, que tem nos ensinado a palavra pura e genuína. Tá difícil, mas ainda tem. Ainda tem homem que ainda prega a mensagem da cruz, porque a mensagem, como o irmão Renato falou, o avivamento, ela vem pela mensagem, a mensagem pura, a mensagem dentro da Bíblia é que faz a nossa alma se encher, como diz aqui a lição. O evangelho é poderoso para salvar o homem que crê. Logo, para os que perecem, a palavra da cruz é loucura. Mas para nós, os cristãos, é o poder de Deus para salvar o ser humano. Então, a mensagem da cruz, ela é o centro. Como eu já falei aqui, o centro. Prega a cruz. Tema do bom pregador é o Calvário. Amém, irmãos? Tem alguma coisa para acrescentar para a gente passar para o segundo tópico, irmão Renato? Pode passar, meu irmão. Fica à vontade. Amém. Segundo tópico. Expressões chaves na doutrina de Paulo. Algumas expressões de grande importância no ministério de pregação do apóstolo Paulo. Primeira, Evangelho de Cristo. Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Vejamos. Evangelho de Cristo, primeira. Além de aparecer nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a palavra evangelho também aparece nas cartas de Paulo. Evangelho de Cristo, Romanos 1:16. Das 76 ocorrências dessa palavra no Novo Testamento, 54 vezes a encontramos nas cartas paulinas, como eu já falei. Paulo, em suas cartas, tanto as cartas para a igreja, como algumas cartas aos pastores, ele focava muito em Cristo, Evangelho de Cristo. Então, de 76 vezes que no Novo Testamento, 54 vezes encontramos só nas cartas de Paulo a expressão Evangelho de Cristo. Por isso podemos dizer que ela é central para a doutrina ensinada pelo apóstolo. No Novo Testamento, a palavra grega para evangelho, achei isso aqui interessante, é euangelion. O prefixo eu é uma forma neutra da palavra, que significa bom, bem feito. Assim, a palavra evangelho significa boa nova, boa notícia, que se leva às pessoas. Cristo, quando estava aqui na terra, ele disse o que para os discípulos? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, essa palavra evangelho, ela quer dizer o quê? Boa nova. Jesus está dizendo o quê para o discípulo? Leve a boa nova. Evangelho, boa nova. Jesus, cruz. Tem boa nova melhor do que essa, irmão Renato? Você chegar e anunciar Jesus, meu amigo, não tem mal o que fazer não. Olha, se você... É como eu digo aqui, a meu amigo Pedro está aqui, meu primo, ele está começando agora a pregar, vai descer as águas agora mês que vem, né? Mês que vem já traz uma palavra no culto relâmpago, já traz uma palavra no culto de pregação. Sempre estou trazendo a palavra, digo, olha Pedro, Jesus, Novo Testamento, parábolas de Cristo, anuncie Jesus que você não erra não. Porque se começar a entrar por outro tipo de vereda, de caminho, de movimento, aí perde o foco. Entendeu? Perde o foco, começa a entrar a chamada exaltação, porque dá uma palavra, a igreja dá uma... Entendeu? Aí já começa a se sentir, já começa a crescer, aí Jesus diz, rapaz, o machado está posto a mão. Vou ter que dar uma segurada. Então, Jesus, não tem erro, pregue Jesus. Então,
Então, continuando, nosso Senhor ordenou que fosse levada a boa nova da sua doutrina a toda criatura. Paulo fez assim, e não por acaso, identificava sua pregação como o Evangelho de Deus. Aí tem algumas referências que a gente não vai ler por causa do tempo. O seu Evangelho era a manifestação do poder de Deus. Aí é onde eu quero comentar aqui com os irmãos, Renato, e até pedir a sua opinião. Quando Paulo ele pregava, quando Paulo ele ministrava, acontecia milagres e maravilhas, irmão Renato? Com certeza. Paulo estava pregando numa vigília. Quando deu meia-noite, um jovem caiu da janela, chamado Euti. Todo mundo ficou aperreado, Paulo desceu, chegou perto do rapaz e disse, está vivo. Todo mundo tranquilo. Quando Era maravilhoso. Mas o que eu tô querendo, onde eu quero chegar? E perguntar aos irmãos e leva amanhã para sua sala. Viu? A mensagem de Paulo para ter milagres e maravilhas, manifestação do poder de Deus, era uma mensagem de autoajuda? Era uma mensagem, como diz hoje, tem uma moda de dizer hoje, avivalista? Paulo se considerava um pregador. Tem gente, irmão. Eu fico até assim com meio receio de falar para não machucar alguém. Mas é o contexto da lição. Tem gente até que chama assim, eu vi na internet um dia desse. Estou começando agora a minha carreira de pregador itinerante. Aí faz cartão. Fulano de tal, pastor fulano de tal. Pregador avivalista. Pregador avivalista? Então quer dizer que é o senhor que aviva a igreja? Tá me ouvindo bem, irmão Renato? É o senhor que aviva a igreja? Pregador avivalista, cartão de visita, com número, com WhatsApp. Aí, fulano de tal, pregador avivalista. Aí eu lhe pergunto, irmão Renato, a mensagem de Paulo, que tinha poder, milagres e maravilha, tinha esse negócio de avivalista, autoajuda, tinha, irmão Renato? O que é que Paulo pregava? O que é que Paulo pregava? Jesus. Cruz. E acontecia milagres e maravilhas. Então, isso aqui, quando a gente lê, a gente fica constrangido. Constrangido esse tipo de coisa, a gente fica constrangido. Porque tem gente que acha que o emocionalismo que ele traz, com técnica de mensagem, usa técnica no púlpito da igreja, no microfone, técnica de emocionalismo, vai trazer avivamento para a igreja. E qual a Bíblia diz aqui que Paulo, a lição diz aqui que Paulo, Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, que o seu evangelho era manifestação do poder de Deus. O evangelho simples. Simples. É um poder divino e dinâmico que atua de maneira imediata na vida do pecador. Segundo subtópico, para a gente ganhar tempo, Renato. Cristo crucificado. Em Gálatas 3 e versículo 1, Paulo escreve: não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Está na nova versão, a NAA, Nova Almeida Atualizada. A palavra da cruz, na lógica paulina, é o tema dominante na mensagem do Evangelho. Se o mundo julgava como loucura a mensagem do Messias crucificado, o apóstolo afirmava que a mensagem era mais do que sublime, era mais sublime, demonstração da sabedoria de Deus. Ora, a cruz traz uma ideia de fraqueza, de loucura a quem não crê, mas poder e sabedoria de Deus para os que creem no seu Senhor. Esse contraste entre sabedoria e loucura está presente na mensagem de Paulo.
Os homens não conseguem alcançar a sabedoria divina, pois estão escravos do pecado. E por isso, para eles, essa sabedoria é loucura. Ou seja, a sabedoria de Deus é loucura para quem está no pecado. Por isso que o evangelho não foi anunciado por mera sabedoria humana, mas apresentado por meio de Jesus Cristo, o crucificado. Eu grifei essa parte aqui, irmão Renato, que foi algo que o senhor já falou lá no começo. Eu grifei essa parte aqui. Não podemos deixar de pregar o Cristo crucificado. O tema da expiação dos pecados deve ser mais pregado e ensinado nas nossas igrejas. Sim ou não, irmão Renato? Com certeza. Estou lhe ouvindo, não. Com certeza. Ouviu? Está me ouvindo agora? Descarregou, foi o fone? Está me ouvindo agora? Deixa eu desconectar aqui, Renato, o fone. Pronto. Pronto. Fala agora, irmão Renato. A gente tá ali ouvindo. Está ouvindo agora, meu irmão? Agora ficou bom. Tá bem. A gente desconectou aqui o fone Bluetooth, que tava... A gente tava ali ouvindo direito. Então, comenta aí, irmão Renato. O que é que o senhor acha dessa frase de Elianai Cabral? Não podemos deixar de pregar o Cristo crucificado. O tema da expiação dos pecados deve ser mais pregado e ensinado em nossas igrejas. O que é que o senhor acha, irmão Renato? Irmão, eu acho que uma igreja que não prega uma mensagem genuína da cruz é uma igreja que não cresce, é uma igreja que não tem inspiração, é uma igreja que está faltando algo, porque a mensagem principal do pregador é a mensagem da cruz. Ela é combater o pecado, é combater, não é vir do mesmo jeito e continuar, tem que ter uma limpeza, tem que ter uma regeneração, e a regeneração só vem através da palavra de Deus, através de combater o pecado, trazendo um ensinamento da palavra genuína. Porque igreja que não tem ensinamento, ela não cresce, ela incha. É verdade. Outra pergunta que eu quero lhe fazer. Quanto tempo faz que o senhor, por exemplo, não vai para um culto de domingo e o tema é a mensagem da cruz? Olha, já faz um bom dia. Já faz um bom dia. A turma quer ler lá em Crônica, quer ler lá em Primeira Reis, e se esquece que tem uns evangelhos. Tão fácil de pregar uma mensagem que o povo entenda. A mensagem central... Me permita rapidinho. Eu sempre digo que gosto de pregar uma coisa que o povo já sabe, que o povo entenda. Aí eu passo, mas tu pegou teologia, tu estudou teologia, não tem nada a ver. Eu não vou trazer aquilo que eu aprendi para uma igreja de um subúrbio, que muitas vezes não é desprezando os irmãos, me entenda. Que as pessoas só estudam até a quarta série, eu vou trazer um assunto que ninguém vai entender. Aí eu prefiro pregar João 3,16, prefiro pregar a crucificação de Cristo. É uma mensagem que muitos vão entender. Não adianta eu trazer assunto que eu aprendi numa sala de aula, numa faculdade, e trazer para a igreja. Eu sempre digo isso lá na congregação. Não posso te pregar aquilo que o povo sabe. Entendeu, irmão Caio? Fica mais fácil, né, irmão, de compreensão. Nós não estamos aqui, irmão Renato, dizendo que a gente não deve se aprofundar na palavra de Deus. Sim, devemos. Todos nós, como cristãos, devemos de capa a capa, de ler todos os livros. Mas a gente está falando de determinado tipo de culto. Por exemplo, um culto de domingo, um culto evangelístico, um culto que a campanha vai fazer no domingo à tarde. Irmão, pregamos Jesus, irmãos. Pregamos Cristo. Essa mensagem ela tem que voltar, irmão, a nossos púlpitos. Irmão Renato, eu estava lendo uma vez um comentário, vê agora, o Espírito Santo me lembrou, que na década de 90, pelo menos 1 ou 2 lições do trimestre, 1 ou 2 mensagens durante a semana, era cruz e arrebatamento, irmãos. E hoje é as 2 mensagens que é menos pregada na igreja.
E eu não sei o que está acontecendo. Por quê? Porque a Bíblia, toda a Bíblia se refere para Cristo, torna-se o centro para Cristo. E por que hoje está sumindo a mensagem da cruz na igreja? Por que está sumindo Jesus? Não está sendo mais o centro da mensagem. Está acontecendo alguma coisa. Então, para a gente concluir, o terceiro subtópico é Cristo ressurreto. Não há importância na morte de Cristo se Deus não tivesse ressuscitado. Sem a ressurreição, a cruz não teria sentido. Uma vez eu me lembro, irmão Renato, que eu estava escalado no culto antigo da área 13, era a irmã Otacília. Até a gente se conheceu lá. Aí eu trouxe uma mensagem lá uma vez, estava escalado com um amigo meu lá, na época auxiliar da igreja também, e eu preguei sobre a crucificação de Cristo, mas eu terminei com ele, a ressurreição de Cristo. Aí teve um irmão que foi dar os avisos, um irmão bem antigo, na igreja, cabelo branco já. Aí disse assim, meus irmãos, se eu não tivesse vindo para esse culto, eu ia me arrepender. Porque hoje, Deus ele alimentou a gente com peixe em posta. Ele usou essa expressão. A gente se alimentou com peixe de posta, todo mundo se alimentou. Porque fazia tempo que não via falar. E daquele dia para cá, Deus ele sempre tem me despertado. E pela misericórdia de Deus, pela infinita misericórdia e bondade de Deus, porque eu não mereço. Diga, irmão Renato. Veja, o senhor falou sobre isso. Uma vez eu fui com o Josué Nicolau, o médico da campanha aqui em Conquista 1. Hoje é evangelista ali em Peixinho, na área 16. Josué Nicolau. Quem? Josué Nicolau. Aí a gente foi para o Alto Deodado, ele me convidou para ir com ele para o Alto Deodado. É encerramento de congresso de missões lá. Aí eu fui pensando que ele ia pregar. Ele era o escalado da noite. Em cima da hora assim, é queima-roupa. Ele só quer pregar suas luzes. Então, irmão, não, prega o senhor, meu irmão. Não, quer pregar você. Aí veio a mensagem. João capítulo 19. A crucificação de Jesus. Quando eu comecei a ler, muita gente ficou olhando um com o outro assim, não entendendo. Ia ver encerramento de missões, crucificação. Eu peguei também, continuei. Eu vi gente cochichando, um vi do outro. Jesus me deu uma mensagem, meu irmão. Tinha um rapaz lá, que ele olhava para mim assustado assim, olhando. Ele, antes de terminar a mensagem, ele se levantou armado. Dentro da igreja, todo mundo olhando. Ele armado. Chegou no ponto que me entregou a arma. Disse, irmão, eu disse a Jesus, se eu visse uma mensagem da crucificação hoje, pelo amor dele, por mim, ele estava me chamando hoje, eu ia me converter hoje, se o pregador pregasse sobre isso. E Jesus, quando ele falou, Jesus bateu com o Espírito Santo na hora. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Pode continuar, irmão Caio. Renato, eu, pela infinita misericórdia dele, como vinha falando, bondade dele, que eu não mereço, sou falho, sou fraco, imperfeito, mas pela infinita misericórdia de Deus, sempre que eu recebo alguma oportunidade assim, eu gosto de falar da mensagem da cruz. Eu tinha um propósito com Deus, e ando falhando nesse propósito, era de ganhar pelo menos uma alma para Cristo por ano. E irmão Wilson, se estiver aí na live, irmão Kleber está aí na live, eles vão lembrar, eu, recém-chegado na igreja lá, Alta Conquista 7, irmão Wilson dirigia lá a campanha, a gente foi fazer um culto no Córrego do Capim, lá no campo que tem. Aí eu estava em casa e ardeu de novo essa mensagem. Eu digo, mas Jesus, de novo, vamos embora. Billy Graham disse que ele pregou uma mensagem 100 vezes. Na 100ª foi que ela ficou boa. Eu digo, então, Jesus, não preguei nem 20 vezes ainda a mensagem da cruz, né? Pregar mais. Aí descemos o Córrego do Capim, começamos a pregar a palavra do Senhor, Deus me deu a mensagem da cruz. E naquele dia, se eu não me falha a memória, entre um homem e crianças, a gente ganhou 10 almas para Cristo. Glória a Jesus. Nosso irmão Raoni, Conquista 1, uma vez eu jovem ainda, ele me convidou para eu tirar uma escala com ele,
lá na área 2, se eu não me engano, é Rua da Regeneração, uma igreja que tem. É um galpão. Chegamos lá e o senhor vai. Eu estava lá domingo, na escola dominical lá domingo. Foi aonde? Rua da Regeneração? Rua da Regeneração. Pronto, mas eu acho que não é aquela não, porque eu vi o senhor lá na igreja Agora é um grandona. Era galpão. É um galpão. Que mudou. Pronto, era uma. Pra lá. Foi uma beira que eu não lembro, mas beirava assim o canal, subia uma rampinha, chegava nela. Eu jovem ainda. Ele pegou, disse: o senhor vai pregar? Eu digo: faça isso não, irmão, a igreja lotada. Não, o senhor vai trazer a palavra. Aí eu tinha preparado a crucificação de Cristo. Aí comecei a pregar, de repente veio um rapaz com a camisa de time. Camisa, se eu não me engano, camisa do São Paulo. Que ninguém tinha visto ele, que a igreja estava lotada lá no final. Aí na hora do convite veio ele e outra pessoa aceitar Jesus. E diversas outras mensagens que eu preguei sobre a cruz do Calvário, que Jesus sempre fez o milagre da salvação. Porque é o centro, irmão, da mensagem. É o tema do bom pregador. É o cravar. É Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Porque ele morreu na cruz, é fato. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E está vivo até hoje em nosso meio, para a glória de Deus. Então vamos entrar no terceiro tópico da lição. Daqui a pouco a gente está encerrando. Os irmãos do louvor já vão chegar aí, irmão Renato. Irmão Ismael, pode começar a entrar já, irmão. Já está terminando aqui, eu quero ouvir o seu cantar, irmão. É cantor, ele é cantor, é? Ismael é. Ismael é o nosso levita. Amém. Os efeitos da mensagem da cruz. Lembra da pergunta que eu fiz lá no começo? Que eu disse que é para os irmãos anotar e levar amanhã para a escola dominical. Em que a mensagem da cruz traz impacto na nossa vida espiritual e pessoal? Lembra lá que os irmãos iam anotar e levar amanhã? Pronto, agora a gente vai ver os efeitos da mensagem da cruz. Os irmãos amanhã leva lá. O irmão Renato, você é professor de escola dominical, irmão Renato? Irmão, eu não tô dando aula na escola dominical. Eu acho que eu sou, sabe, mais ou menos o probleminha que houve. Aí eles não estão me dando oportunidade. Porque eu trabalhei na empresa lá, na Assembleia, entendeu? Aí eu tive que ir para a justiça, coisa toda, aí eles não me dão mais oportunidade na igreja. Mas eu estou lá adorando a Jesus. Sou crente do mesmo jeito. Me permita dizer a palavra, eu sou crente do mesmo jeito. Saperrei não. É porque eu ia dizer assim, amanhã o senhor tinha que se preparar mais, que os irmãos agora vão afiados para fazer pergunta ao senhor amanhã na escola, viu? É verdade. Mas amém, mano. Senhor. Uma vida, primeiro subtópico do terceiro tópico, a gente vai aprender os efeitos da mensagem da cruz. Primeiro efeito é uma vida no poder de Deus. Primeiro efeito da mensagem da cruz é uma vida no poder de Deus. A mensagem da cruz é uma mensagem de poder. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que a gente leu na mensagem, na leitura. Por isso, devemos esperar a manifestação do poder ativo de Deus em nossa vida. O Senhor Jesus pode nos usar como instrumento para salvar o pecador, como já usou o irmão Renato aí no testemunho que ele contou agora, como me usou já. Eu esqueci de contar uma experiência, irmão Renato, falando sobre isso aqui. Deus nos usa como instrumento para salvar o pecador. Eu estava... aqui a Conquista 7 tinha um ponto de pregação, que era na madeira, telha, lona e um contrapiso. Era só o ponto de pregação. Aí ia ser a despedida do ponto de pregação, que ia sair da campanha e ia entrar na lista local. Aí estava escalado aí meu pai. E eu ia trazer a palavra. Aí eu tinha preparado, eu me lembro como se fosse hoje o tema. Como se fosse hoje. O preço de sangue. Eu digo a Jesus que essa foi a melhor mensagem que eu já preguei na minha vida. Desde os 12 anos que eu trago uma saudação na igreja. A melhor mensagem que eu já preguei em toda a minha vida, que Deus mais me usou, foi um preço de sangue. E nesse dia tinha 2 não evangélicos na igreja. Irmão Renato, eu tinha 13 anos de idade para 14. Era 14 para 15. 14 para 15. Eu vi uma cena nesse culto que ficou na minha mente até hoje. Meu pai estava dirigindo e eu para trazer a palavra. E quando eu fiz o convite, eu nunca vi isso acontecer. Os 2 irmãos que estavam lá na igreja, que caíram de joelho.
Eles não chegaram assim e vieram para frente e se ajoelharam. Não, eles se jogaram no chão de uma vez. Um já foi logo com a cara na terra assim, e o outro porque aceitando Jesus como salvador da sua vida. Um permanece até hoje, e o outro depois saiu e entrou pelo caminho do crime. Mas eu creio que Deus ele vai ainda ter um encontro, porque aquela palavra ficou cravada no coração, pela forma que ele chega para se converter, caindo assim no chão, na frente do púlpito, e a igreja começou a glorificar o nome do Senhor. Porque a gente, irmão, quando tem o poder de Deus na nossa vida, trazido pela mensagem da cruz, a gente é usado como instrumento para salvar o pecador. E eu creio, irmão, que a partir dessa lição, irmão Renato, muita gente vai olhar com mais carinho para essa mensagem da cruz. Vai olhar com mais intensidade e vai começar a anunciar mais a cruz de Cristo. A partir dessa mensagem, irmão Renato, desse ensinamento simples. Porque o senhor sabe, eu sou um homem simples, nós não somos PhD em nada, o irmão Renato é bacharel, eu nunca fiz o curso teológico, mas com a mensagem simples, central da lição da cruz, que a mensagem da lição hoje é o quê? Jesus Cristo e esse crucificado, a mensagem do apóstolo. E eu creio que Jesus Cristo crucificado vai ser a mensagem de muita gente a partir de hoje, que está nessa live conosco. Amém? Então, Deus nos usa como instrumento para salvar o pecador, curar enfermo, libertar almas dos demônios. O milagre da salvação, cura e libertação, deve acompanhar a nossa vida no serviço do reino de Deus. Aí eu grifei aqui essa parte. A mensagem que pregamos não é filosofia humana, mas o poder divino para a transformação da vida de quem crê no Evangelho. Amém? Então, essa é o primeiro efeito da mensagem da cruz em nossa vida. É o poder de Deus na nossa vida. Nós passamos a ter uma vida no poder de Deus. Segundo, uma vida de humildade. Quem é sábio em Deus contrasta, ou seja, vai contra a sabedoria da cruz. Quem é sábio em Deus contrasta a sabedoria da cruz com a deste mundo. Ou seja, ele faz o contraste. Sabedoria de Deus não é a mesma que a sabedoria do mundo. Primeiro, exclui a Deus e enaltece o narcisismo humano e recusa reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus, enquanto aquela nos faz prostrar diante de Deus, aquela quem? A sabedoria de Deus, e reconhecer a nossa miséria e descobrir quem verdadeiramente é Jesus, manso e humilde de coração. Eu até comentava com meu amigo Pedro aqui. O senhor tem uma saudação para trazer para a igreja aí, varão? Dá uma saudação. Daqui a pouco o senhor dá uma saudação aqui, viu? A mensagem da cruz, comentando com ele de tarde, irmão Renato, nos constrange a viver a humildade. Não é viver em humildade, é viver a humildade. Interessante, né, mano? A mensagem da cruz nos constrange a viver a humildade. Essa frase eu grifei aqui. Essa frase maravilhosa. Então, para a gente encerrar, terceiro subtópico, irmão Renato, do terceiro tópico. Uma vida na dependência do Espírito. Nós estamos falando sobre o efeito da mensagem da cruz na nossa vida. Primeiro efeito é uma vida no poder de Deus. Segundo efeito, uma vida de humildade. Quem recebe a mensagem da cruz de Cristo é humilde. E a mensagem da cruz nos constrange a viver a humildade. E a terceira é uma vida na dependência do Espírito. Irmão Renato, eu vou lhe confessar uma coisa. Essa é a parte mais difícil. É a gente viver na dependência do Espírito. Sabe por quê, mano? Até a parte mais difícil? Porque nós somos ansiosos por natureza. E muitas das vezes acontece
situações na nossa vida que a gente é para ficar dependente de Deus, dependente do Espírito Santo de Deus, e a gente quer agir por nós mesmos. Porque nós somos dotados, irmão, de ansiedade, é normal. Já imaginou, irmão Renato? Uma situação apertada, a situação apertando cada vez mais, e Deus dizia assim pra gente, tá tudo no controle. Mas nós que somos dotados de ansiedade, queremos tomar o controle da mão de Deus, do Espírito Santo de Deus. Essa é a parte mais difícil. É a gente ser dependente do Espírito de Deus. Nada melhor do que a mensagem da cruz para revelar quem nós somos. Como o apóstolo Paulo, devemos ter a plena consciência das nossas fraquezas humanas, limitações pessoais, medos interiores. Por isso, as Escrituras nos estimulam a jamais depender ou confiar em nós mesmos. Lembra daquele rei lá que me esqueci agora onde é que está escrito, que ele disse assim, eu já tenho, tá tudo pronto aí, tem fazenda, riqueza, meu celeiro tá cheio, bebe, come, folga, alma minha. Aí chegou e ele disse para ele, homem, louco, tolo, essa noite te pedirão a tua alma, o que tu tem preparado? Ou seja, ele confiava nele mesmo. Isso é um perigo. Nós devemos ser dependentes do Espírito de Deus. É difícil, mas nós temos que ser dependentes. Eu estava conversando aqui essa semana com a minha irmã, que faz parte da igreja Movimento Jesus é Vida, e lá é uma igreja com ela em célula, irmão Renato. E minha irmã, ela é líder de célula e faz célula aqui na minha casa, aqui na casa do meu pai, onde eu estou agora, nesse momento. A gente tem um espaço ali que ela traz as pessoas para fazer célula. E quando terminou, todo mundo tinha já saído, aí teve lá um café, um bolo, um negócio, eu fiquei lá. Aí tinha uma irmã lá dizendo que ela orou assim a Deus. Deus, eu não quero, Senhor, riqueza. Não quero ser rica, não. Eu só quero que o Senhor me ajude a depender de ti e sustentar a minha família, uma jovem de 23 anos. Eu disse, irmã, a senhora orou feito o rei Agu, no capítulo 30 de Provérbios, que ele disse, Senhor, dai-me o necessário para que eu não possa roubar, mas também não me enriquece para que eu venha me esquecer de ti. Sendo rico, digo eu, quem é o Senhor? Mas também não me tira muito, não, que é para não precisar roubar e manchar o teu nome. Mais ou menos assim. Dá-me só o necessário, capítulo 30 de Provérbios. Que oração maravilhosa. Ou seja, Senhor, eu quero depender de ti, Senhor. Só quero o princípio necessário. Irmão Renato, isso é muito difícil. Mas a mensagem da cruz, ela traz isso para nós. É o efeito da mensagem da cruz. É a gente ser dependente, exclusivo. É difícil demais, irmão Renato. Difícil demais, Pedro. A gente ser exclusivo. Dependente, exclusivo de Deus. Exclusivamente do Espírito Santo. Eu quero ler esse texto com os irmãos, se eu me permite, irmão Renato. Lê aqui o texto. Capítulo 2, versículo 4, aqui nessa tradução. 1 Coríntios, capítulo 2 e versículo 4. Meu irmão Pedro está aqui, ele vai me ajudar. Capítulo 2, versículo 4. Tá na leitura bíblica, mas eu quero ler em outra tradução aqui. Deixa eu ver se é esse texto mesmo. 1 Coríntios 2 e 4, na tradução da linguagem de hoje. Lê aí, meu. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dadas com a linguagem da sabedoria humana. Foi de quem? Mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Ou seja, Paulo, ele era dependente de quem? Até para pregar. Do Espírito Santo de Deus. O Espírito nos faz agir, ter criatividade e fazer coisas de modo que glorifique a Deus. Aí eu grifei aqui. A mensagem da cruz nos ensina a depender exclusivamente do Espírito. Glória a Deus. É difícil, Renato. É difícil se depender do Espírito. Quer ver? Quando a gente treme na base, Renato,
quando a gente está no aperto, quando a gente está na prova, na luta, e Deus usa alguém para dizer assim, tô no controle, tá no controle. Aí você se aperreia. Porque, se tá no controle, por que tá tudo apertado? Por que tá tudo difícil? Porque a Bíblia diz aqui, Renato, que a gente tem que ser dependente exclusivamente dele. Olha, Deus, ele é lindo, é interessante. Enquanto a gente, meu Renato, puder fazer, ele fica tranquilo. Quando nossos recursos humanos acabar, que só tiver mesmo joelho e lágrima, aí ele diz, estou no controle. Aí é que a gente tem que depender. A Bíblia diz que a gente é propriedade peculiar de Deus. Depender do Espírito. Depender de Deus. Os efeitos da mensagem da cruz se revelam por meio de uma vida no poder de Deus, de humildade e de dependência do Espírito Santo. Amém, irmão Renato? Amém. E Deus, ele aplique essa palavra, esse simples ensinamento, irmão Renato. Simples. Eu não sou tão profundo assim nas escrituras de Deus, mas é um simples ensinamento que primeiro veio para mim, para continuar e não nunca ter vergonha de pregar a cruz, de pregar, ensinar a Cristo, Jesus. Pregar a cruz, ensinar não, pregar a cruz. Sempre que tiver oportunidade, Jesus, cruz. Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Para mim, ensinamento foi para mim, irmão Renato. Eu amei muito essa lição. Muito maravilhosa essa lição. Que a mensagem de Paulo seja a nossa mensagem, irmão Renato. Que seja a minha, seja a tua, seja de todos os ouvintes aí, todos os internautas que estão conosco nessa live. Que seja o centro da nossa mensagem, Jesus. Eu tenho conversado com meu pai aqui e ele tem comentado comigo algumas situações que eu fico assim a meditar e fico um pouco preocupado. O Renato, já não se tem mais alimento para a gente. A gente vai para um culto de aprendizado. Quase que cai aqui meu celular, estou aqui no fio. Começando com meu pai, ele dizendo, cara, a gente vai para um culto de aprendizado, de estudo, e não sai mais alimentado. O que está acontecendo? O povo está esquecendo dos princípios bíblicos. Não está mais falando coisa com coisa, não está mais se preparando para trazer o ensinamento da palavra. A Bíblia diz é para ensinar que haja dedicação ao ensino. Irmão Renato, o que é que está acontecendo, irmão Renato? Que o povo não está mais trazendo pão para a igreja, está trazendo miojo. É só esquentar e pronto. Porque pão é difícil de fazer. Eu sou padeiro, irmão Renato. Pão é difícil de fazer, viu? Pão você tem que conhecer a farinha. Para fazer o pão, não faz com todo tipo de farinha, não. Você tem que conhecer a farinha. E tem farinha por aí que já vem pronta. É só adicionar o fermento. Aí. Não precisa botar o sal mais, não. Mas eu não gosto de trabalhar com essa farinha, não. Eu gosto daquela que eu boto no meu tempero. Hein? Bota o açúcar, eu mesmo boto, faço, o tempero é meu. Então, pão é difícil de fazer. Então, por isso que hoje não tem mais pão quente. Quando tem um pão, é pão mofado de outro dia. Mensagem tirada de internet. Copiada. Mensagem pronto. Isso aí não é pão, não. Isso é miojo. Isso é comida requentada em micro-ondas. Deus, ele está querendo que nós trouxamos para a igreja pão quente do céu. Eu disse hoje ao senhor, não foi, meu amigo? A mensagem vem de cima. Uma informação, irmão Renato, a gente pega de um comentário bíblico, de uma Bíblia de estudo, informação, mas mensagem vem de cima. É vertical a mensagem. É de lá para cá, aí mexe comigo aqui, trabalha em mim aqui, para eu dar à igreja. Irmão, que a gente possa alimentar o povo com o pão. Que a mensagem da gente seja
Cristo, Jesus. A centralidade da mensagem de Paulo era Jesus. E sabe o que é que acontecia quando Paulo pregava? Milagre, salvação, maravilha, conserto. Paulo disse aos Coríntios, eu não fui para falar com vocês com mensagem de sabedoria humana, não, apesar de ele ter a mensagem, irmão Renato. Ele tinha mensagem de sabedoria humana, porque ele aprendeu. Mas ele, quando ia pregar, ele pregava a Cristo. A mensagem, a defesa de Paulo, a maioria, eu estou pregando quando chegou no capítulo 17 de Atos, que tinha lá um altar, o Deus desconhecido. Ele disse, sabe quem é esse Deus desconhecido aí? É Jesus, a quem vocês mataram, crucificaram, mas ele está vivo. Aí entrou com a mensagem lá no Areópago. Mas ele sempre trazia Jesus. E por que, irmão Renato, hoje está faltando mensagem bíblica? A gente saía assim, sabe? Quando a gente sai de um restaurante bem gostoso, que a gente fica com o gosto da comida na boca, querendo, salivando. Hein? O que está acontecendo, irmão Renato, hoje? Estava conversando esse assunto com meu pai hoje, aí ficou no meu coração. Está na preparação dos obreiros, me permita a palavra. Não quer mais queimar pestana, não quer mais estudar, não quer mais orar, não quer mais pagar o preço. Aqui é copiar mensagens dos outros e só quer trazer zoada. Se o pregador for buscar, se ele for cavar, ele vai achar. E Deus dá a palavra na hora certa. Mas primeiro, eu tenho que me preparar, irmão. Eu tenho que fazer minha parte. Estudar, meditar, pesquisar. Porque muitas vezes só quer ler a Bíblia. Não tem um dicionário, não tem uma enciclopédia, não tem nada em casa. Como é que eu vou me preparar que eu não tenho um dicionário, não tenho um livro, não tenho coisa da Bíblia? Tem que ler, irmão. Ler. Quando eu estou dizendo ler aqui, é estudar, é pesquisar, é queimar a pestana, é orar, pedir a Deus, pedir o Espírito Santo a mensagem. Para mim, isso é falta de comunhão. Se tiver em comunhão com o Espírito Santo, ele vai dar a palavra. É verdade. Tá com o senhor, pode falar. É verdade, mãe. Muitas das vezes, eu, quando vou trazer uma palavra para a igreja, eu me preocupo muito com isso. Digo, Jesus, a mensagem não é minha. A mensagem tem que vir de ti, Senhor. Sabe? Existem cultos com caráter diferente, né, irmão Renato? Uma mensagem mais cristocêntrica. Existe o culto de pregação, você tem que pregar uma mensagem evangelística. Existe círculo de oração, você tem que trazer a palavra no caráter do culto de oração. Tudo isso eu me preocupo muito. Eu sempre peço ao Senhor misericórdia. E uma vez Deus usou uma irmã para mim, mano. Nunca vou me esquecer. Nunca vou me esquecer. Não vou citar o nome porque é muito conhecida também. Mas eu estava no culto de círculo de oração. No final do trabalho, irmão Renato. Ela virou-se para mim e disse, homem. Isso ela falou, disse assim, eu tenho uma mensagem para o irmão Caio. Era para eu ter dado semana passada. Não entreguei, fiquei doente. Mas hoje eu não vou para casa doente, não. Eu vou entregar. Disse, homem, tu vai entregar pão para minha igreja. Aí disse, mas, homem, tu sabe o que é pão? Aí pegou a Bíblia assim e fez. Pão para minha igreja. Tu vai entregar pão para minha igreja. Então, irmão Renato, desse dia para cá eu segurei essa palavra e sempre tenho pedido para o Senhor me dar o pão quente para entregar ao povo dele quando eu recebo a oportunidade. Entendeu? Porque nós que somos obreiros da casa do Senhor, nós somos membros de uma igreja, nós estamos propícios a isso. Soldado no quartel, ele trabalha. Então nós temos que ter o alimento para a igreja. O pão quente do céu. Amém, irmão Renato? Eu estou uns dias assim, afastado dos cultos, porque eu me mudei. Estava morando lá em Águas Compridas, agora estou morando aqui com meu pai. Vou fazer um quarto aqui, terminar minha casa aqui atrás. Aí, toda essa batalha, essa situação, recentemente perdi minha mãe. Logo após assim, a gente entrou nesse processo judicial aí para fazer essa cirurgia da minha filha. Teve até justiça no meio, o advogado teve que entrar para o SUS poder liberar o material.
que foi outra situação terrível. Aí eu conversei lá com o meu pastor na DCA, onde a gente faz parte. Esse pastor vai ter dia que eu vou ficar ausente, porque essa situação toda, estou com meus 2 filhos pequenos aqui na casa do meu pai. Meu pai também pegou a chikungunya. Logo quando minha filha foi internada, assim que ela foi internada, meu pai pegou a chikungunya. Faz 2 meses, ainda hoje sente as dores. Aí eu estou aqui dando aquele suporte, mas logo, quando tudo isso aí se resolver, a gente volta com aquela força toda para a honra e glória do nome do Senhor, porque Deus, Ele merece, mano, nosso louvor e nossa adoração. Amém? Cadê o nosso cantor aí? Vai dar. Ismael, tu vai entrar, Ismael? Nosso irmão Caio terminou a parte dele, agora é contigo, Ismael. Nós estamos esperando, me diz alguma coisa aí. Quem quer ouvir aquele hino maravilhoso? Já mandei aí para tu aí, para tu quiser aceitar, tu me diz, por favor. E, irmão Caio, continuando aqui falando, o rapaz aí quer deixar um versículo? Quer, vem para cá. Ele está aqui preparado já, varão, para trazer uma palavra. Nosso jovem aqui. Queria cumprimentar os irmãos capazes do Senhor. Amém. Queria pedir permissão, né, para dizer que o tema foi bem cristocêntrico. Nosso irmão Caio trouxe uma palavra bem cristocêntrica. Mas eu queria pedir permissão, fugindo um pouco do tema que o irmão Caio falou, para trazer uma saudação, né, irmão Renato? Um livro do Gênesis, capítulo 22, se me permitir. Capítulo 22 e o versículo de número 7. Apenas um versículo que diz: Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. Ele disse: Eis aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Meus irmãos, isso é uma passagem bíblica bem conhecida da igreja, ainda mais pelos irmãos que já têm mais tempo na igreja que eu, que já conhecem muito essa passagem bíblica, que a epígrafe nos traz a informação de quando Deus manda Abraão matar o seu filho Isaque, que era o filho da promessa. E isso tudo acontece alguns dias depois da peregrinação de Abraão na terra dos filisteus. E a Bíblia diz, no versículo 2, que Deus diz a Abraão: Toma agora teu filho, o teu único filho, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Veja que era uma decisão muito difícil para Abraão, sendo pai, que sacrificar o seu filho para provar o seu amor por Deus. E a Bíblia diz no versículo 3 que ele se levanta pela madrugada, prepara tudo, toma consigo 2 de seus moços e Isaque, o seu filho, e vai até o lugar onde Deus lhe disse. E a Bíblia diz no versículo 4 que Abraão, de longe, ele vê o lugar. Eu imagino Abraão pensando: meu Deus, está chegando. E ele nem sabe ainda, eu vou ter que dizer a ele. E a Bíblia diz que Abraão diz a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e Isaque vamos até ali. E após termos adorado, nós vamos retornar a vós. E a Bíblia diz que Abraão pega a lenha do holocausto, pega Isaque, seu filho, toma o fogo e o cutelo na sua mão, e foram juntos. E Isaque para no meio do caminho e diz: Pai, tá aqui o fogo, tá aqui a lenha, tô ansioso para ver como é que é, nunca fiz isso. Tô aqui com o Senhor agora. Cadê o cordeiro, pai? Cadê o cordeiro para o holocausto? Cadê o sacrifício? E a Bíblia diz que Abraão diz a Isaque no versículo 8: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E acredito eu que Isaque, ele era um jovem, ele poderia muito bem, após Abraão ter dito a ele que o sacrifício era ele poderia muito bem tentar
combater contra seu pai e correr dali. Pois ele era um jovem, acredito que Abraão já velho, ele tinha força, mais força que seu pai. E Abraão diz, Deus vai prover para si o cordeiro, meu filho. Aí, eu acredito que Isaac pensa, cadê o cordeiro, pai? O senhor veio muito estranho no meio do caminho, o senhor veio dizendo que me ama, veio chorando, me abraçando, eu também lhe amo, pai. Agora eu quero saber cadê o cordeiro. E a Bíblia diz no versículo 9 que Abraão edifica um altar, põe em ordem a lenha, e a hora é agora. Vou ter que dizer a ele que o sacrifício é ele. E Abraão diz a Isaac que o sacrifício é você, meu filho. Como prova do meu amor por Deus, eu vou ter que sacrificar você. Porque não há lugar, além de Deus, no meu coração para mais alguém. E a Bíblia diz que Abraão estende a mão, pega o cutelo, e os irmãos sabem que quando o sacrifício é grande, você tem que dar alguns passos para trás para ser um golpe certeiro. Abraão pega a distância, tá Isaac lá, com a mão amarrada, com os pés amarrados, e quando Abraão vai descer com o cutelo em direção a Isaac, o anjo do Senhor bradou dos céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então o anjo disse, ele, não estendas a mão sobre o moço e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, Abraão, o teu único filho. E o que a gente pode tirar de lição disso daqui, irmão Renato? É que Deus está querendo o nosso melhor. Vamos dar o nosso melhor para Deus. Vamos ter mais tempo para o Senhor. A gente tem tempo para tanta coisa. Dá atenção a tantas outras coisas. O dia tem 24 horas. Tem o tempo do trabalho, tem o tempo da internet, tem o tempo do estudo, tem o tempo do namoro. Mas nesse período, reserva um momento para Deus. Ele quer o nosso melhor. Ele quer mais da gente. Amém, irmão Renato? Que Deus abençoe. Eu agradeço pela oportunidade. Amém, meu jovem. Deus abençoe você. Irmão Caio, temos suas salvações finais, irmão Caio? Amém. Já que o nosso irmão Ismael não entrou, eu quero louvar o hino aqui, se eu me permite, irmão Renato. Fica à vontade. Amém. Pega me dar uma harpa aí, meu filho. Aqui tem. Eu quero louvar o hino da harpa para a gente fechar com chave de ouro. Dentro do tema da nossa lição. Número 291. Amém. É o hino que fala do amor, a mensagem da cruz. É verdade. Vou louvar aqui em nome de Jesus. Irmão Ismael, entra aí, irmão Ismael, para louvar o hino com a gente. O cruz erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar, desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem para mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz,
dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Renato. Deixe suas saudações finais, irmão Caio. Amém, irmão Renato. Gostaria de agradecer, primeiramente, a Deus, segundo ao Senhor, por essa oportunidade, né, de estarmos aqui comentando a lição na nossa escola bíblica dominical, neste Instagram do irmão Renato. Os irmãos que quiserem também me seguir, fica à vontade. Caio, César, Gomes. Vai lá, segue a gente. E a gente tem um projeto também, irmão Renato, de um dia fazer uma pequena reflexão no Instagram, como fosse um alimento diário. Né? Está se preparando, reservando aí um tempo e um cantinho especial, como fosse um cenáriozinho. Deus está no projeto de Deus. Se estiver no coração dele, no meu já está. Se for da vontade dele, a gente vai fazer. Alimento diário, todo dia uma mensagem bíblica no Instagram, para que a gente, logo de manhã, que é para a gente passar o dia se alimentando aí com essa palavra. É um projeto, se estiver no coração de Deus, estiver dentro da vontade, a gente vai fazer isso para a honra e glória do Senhor Jesus. Mais uma vez, meu Renato, muito obrigado pelas orações. O Senhor tem sempre orado por mim, por minha família. Quando minha mãe e meu pai estavam internados, o Senhor sempre orava por nós. E Deus, assim, deu vitória ao meu pai, tirando ele do hospital. Faz 2 meses que o Senhor achou por bem guardar minha mãe, mas aí está no braço, no seio de Abraão, e desde já eu agradeço a oração de todos os irmãos, principalmente o irmão Renato, que se orado por nós. Deus abençoe, irmão Renato. Amém. Desde já também quero agradecer a presença do nosso irmão Caio, do jovem que estava aí presente. Os irmãos que entrou aqui um total de 125 pessoas que entraram aqui em nossa live nessa noite. Até pessoas de outros países, Estados Unidos, da França e da Alemanha, participaram aqui, entraram na nossa live. Eu quero agradecer a todos, também o presbítero Pedro Lucas, que acabou de entrar também em nossa live. Agradecer a todos os irmãos. Sábado tem mais, nós vamos estudar a 6ª lição, Paulo no poder do Espírito Santo, irmão, não perca, a partir das 19 horas. Quero agradecer também ao nosso irmão Ismael, por algum motivo, o Ismael não pôde entrar, porque o Ismael está sempre com a gente, também o nosso irmão Diácono, também por algum motivo, hoje não puderam entrar, confirmado, mas não puderam entrar. Nós vamos continuar a orar pelos nossos irmãos, porque Jesus é bom e Deus é fiel. E também quero agradecer a Lima Franco, escritório de advocacia, também a barbearia do nosso irmão Lalá, também a lanchonete do nosso amigo irmão João, Scooby Lanche, ali em Tabajara, e a todos que participaram. O nosso lema, vocês que ainda não é inscrito no nosso canal, irmão, se inscrevam no nosso canal. Esse ensinamento vai estar no nosso canal do YouTube, ou hoje ainda, ou amanhã, de manhã já vai estar no nosso canal, Assunto Bíblico com Renato Zarias. Você vai ver o ensinamento da lição desta noite, que o nosso Caio trouxe para nós. E também, os irmãos, se inscrevam lá, dê o like, ative o sininho, e se inscreva no nosso canal para a glória de Deus. O nosso lema é: você já orou pelo seu filho hoje? Se você não orou, ore, interceda. Peça a Deus, porque família é projeto de Deus. Deus abençoe, irmão Caio, a todos, em nome de Jesus, e até a próxima. Talvez fica ou terça, ou sexta, nós vamos fazer um culto, adoração e louvor. Eu vou entrar em contato com o senhor para ver se o senhor trazer uma mensagem
Tá certo? Eu vou Amém. convidar alguns irmãos para louvar o Senhor e a gente faz aqui. Eu ia lhe Terça ou perguntar, sexta, agora, tá? o senhor já tem aquele... Eu ia lhe perguntar Senhor? agora, o senhor já tem aquele culto de terça-feira? Tem, meu cara. Agora, eu vou recomeçar ele, né? Eu ia começar ontem, mas eu tive que levar meu menino para o hospital. Eu tinha que falar até com o Ismael, com alguns irmãos. Eu desmarquei com todo mundo, porque o meu me levou uma picada de escorpião. Aí tive que levar ele para o hospital, aí não tive como fazer. Mas terça ou sexta, eu vou ter contato com alguns irmãos para ver se a gente vai fazer o terça ou sexta. Aí eu passo para o senhor, Tá tá bom. certo? Aí Pode a gente contar faz conosco. aquele programa, tá Aí certo? eu vou ficar aqui, quando o senhor marcar, eu vou ficar aqui com a minha irmã, do meu lado, que ela canta. E dá lugar. Amém. Amém. Ela já fica Então, dentro do celular e pega eu e ela aqui para gente dar lugar ao nome de Jesus. se ela Sim, quiser pegar o outra- celular também, se ela quiser pegar o celular dela e entrar na nossa live, não tem problema. Um outro Tá celular. bom, tá certo. Viu? Amém. Bom, Renato, Amém. o senhor tinha que ia fazer a live diretamente no YouTube? Mas eu estou ainda resolvendo algumas coisinhas que falta, que está pendente. Aí eu vou ver quando é que eu vou poder, eu aviso os irmãos. Tá certo? Por isso que eu peço os irmãos para ativar o sininho. Porque quando nós estiver ao vivo, aí já avisa que nós estamos ao vivo. Entendeu? Já vi, Eu já estou inscrito lá e o sininho tá ativado já. Manda o jovem aí também se inscrever em nome de Jesus. Aí eu vou ver, Caio. Tá bom. Vou ver a partir da 8ª lição ou da 10ª lição, a gente já faz no YouTube. A gente está se preparando Tá para bom. entrar, para fazer esse projeto para entrar. Amém? Então, ou terça ou quinta a gente faz aquele. Ou terça ou sexta. Amém? Aí eu Tá li bom. ele, contato com ele e aviso. Vou só avisar para minha irmã. Amém. Amém? Não tem nenhum emprego, nós estamos juntos. Amém. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Então, eu esqueci de falar sobre também o programa do nosso irmão Wilson. Tinha até 10 minutos. Deus abençoe também o nosso irmão Wilson. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.